Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para abrir a primeira conferência Ecoseguros e desde já os meus parabéns pela iniciativa. Escusado-se a dizer que teria preferido poder estar convosco pessoalmente em Lisboa, mas todos temos de nos adaptar a esta nova situação derivada da pandemia. Sem dúvida, o Covid-19 é já um dos eventos mais relevantes do século XXI, com um impacto incomensurável nos cidadãos, nas empresas e na economia. O que começou como uma crise de saúde pública rapidamente se transformou numa crise económica devido às necessárias medidas de confinamento tomadas pelos governos. O desafio foi e continua a ser enorme para todos nós, e igualmente para o setor segurador e para os supervisores. Todos tivemos de reagir rapidamente. As empresas de seguros e os intermediários tiveram que lidar com difíceis condições de mercado, garantir a continuidade do negócio e os serviços aos clientes, ao mesmo tempo que garantiam a proteção dos seus funcionários. Os supervisores tiveram que identificar e implementar medidas para minimizar o impacto da pandemia nos setores, ao mesmo tempo que enfrentavam desafios operacionais semelhantes. Na minha intervenção hoje vou elencar algumas das medidas tomadas pela EIOPA em resposta à crise e os passos que nos podem levar da crise à recuperação. Ao longo da crise, as ações da EIOPA focalizaram-se em três grandes prioridades. Primeira, garantir a continuidade de negócio. Segunda, garantir a estabilidade do setor. E terceira, mitigar o impacto nos consumidores. No que respeita à garantia da continuidade de negócio, a EIOPA publicou um conjunto de recomendações para assegurar que as empresas se possam concentrar em servir os seus clientes, limitando o reporte de informação à supervisão e dilatando alguns dos prazos regulamentares. Estas medidas, aplicadas consistentemente em toda a União Europeia, foram muito bem recebidas e tiveram o efeito desejado. Até agora, não verificámos nenhum incidente significativo ao nível da interrupção nos serviços prestados pelas empresas de seguros e a rápida adoção de novas ferramentas digitais foi essencial para este resultado. A segunda prioridade foi garantir a estabilidade do mercado. Em geral, o setor segurador europeu enfrentou a crise com níveis de solvência confortáveis, graças à aplicação do regime Solvência II, um regime baseado nos riscos e projetado para garantir que exista capital suficiente para absorver perdas em função de choques. O Solvência II também foi desenhado para se ajustar à volatilidade de curto prazo. Com ferramentas como o ajuste de volatilidade, o regime tem em consideração estes períodos de extrema volatilidade e evita reações procíclicas. Além disso, com o Solvência II, os supervisores têm flexibilidade para permitir que as empresas recuperem os seus índices de solvência quando confrontadas com desenvolvimentos adversos no mercado. À medida que a crise do coronavírus se desdobrava, a EIOPA deu orientações concretas aos supervisores sobre o uso da flexibilidade embebida no regime, o que contribuiu para uma aplicação consistente na União Europeia. Tudo isto permitiu manter a estabilidade regulatória, não sendo necessário até este momento efetuar quaisquer alterações ao regime ao longo da crise. A manutenção da estabilidade do setor é positiva para a credibilidade do mercado e também para os consumidores. Afinal, são os consumidores que o regime pretende proteger. Como autoridade de supervisão com o mandato de manter a estabilidade financeira e garantir a proteção dos consumidores, a EIOPA aconselhou prudência na distribuição dos dividendos, recomendando a respectiva suspensão temporária, tendo em consideração o elevado nível de incerteza. Embora o efeito desta recomendação tenha sido razoavelmente positivo, na prática assistiu-se a diferentes abordagens por parte de alguns participantes do mercado e também por parte de alguns supervisores. Esta é uma lição importante da crise. É necessário reforçar o poder dos supervisores nacionais e da EIOPA para garantir um resultado comum em toda a Europa, em suma, para garantir a convergência da supervisão, o próprio cerne do mandato da EIOPA. Durante este período, a EIOPA e os supervisores nacionais também incrementaram a monitorização da situação de liquidez das empresas de seguros. E até ao momento, apraz-me registar que as preocupações com a liquidez não se materializaram. Desde o início da crise, a mitigação do impacto nos consumidores foi também uma prioridade absoluta. A EIOPA emitiu um conjunto de recomendações solicitando que as empresas de seguros e os intermediários exercessem toda a flexibilidade possível e prestassem informação clara quanto aos riscos cobertos pelos contratos. Além disso, fomos muito claros que, embora esperássemos que as empresas de seguros pagassem prontamente
todos os sinistros devidos, a imposição de cobertura retroativa de sinistros não previstos nos contratos poderia criar riscos de solvência materiais e, em última instância, ameaçar a proteção dos tomadores de seguro e a estabilidade do mercado, agravando os impactos financeiros e económicos da crise. Em conclusão, os efeitos da crise no setor segurador têm sido geridos de uma forma adequada, mas não podemos ser complacentes. A crise não acabou e o nível de incerteza ainda é muito alto. O impacto económico global ainda está longe de ser claro e os modelos de negócio no setor segurador continuarão a ser postos à prova, tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo. Prudência continua a ser a palavra de ordem. Neste contexto, devemos aproveitar todas as oportunidades para criar condições adequadas para que o setor segurador desempenhe um papel fundamental na recuperação económica. E isso significa, por exemplo, fazer um balanço da revisão do Solvência II. O principal objetivo desta revisão é assegurar que o regime é adaptado à evolução dos mercados e permanece adequado ao propósito de proteção dos consumidores. Mas ao fazê-lo, podemos também garantir que o Solvência II pode sustentar a recuperação pós-Covid. A crise mostrou-nos que o Solvência II provou ser eficaz para proteger o setor das turbulências do mercado. Na verdade, a experiência recente reforçou a nossa abordagem para a revisão do Solvência II. Uma evolução ao invés de uma revolução. Nós optamos por adiar o nosso parecer à Comissão Europeia para o final do ano, para que pudéssemos ter em consideração o impacto do Covid-19 no setor e na economia. E isso significa levar em consideração o atual ambiente de baixas taxas de juros. E olhando para a política monetária e para as massivas medidas de intervenção dos bancos centrais para fazer face à crise, convenhamos que é natural que este cenário continue por muito tempo. Temos que reconhecer que esta situação é muito diferente daquela que vigorava quando o Solvência II foi concebido. A abordagem atual ao risco de taxa de juros na fórmula padrão do Solvência II não considera taxas de juros negativas, o que subestima o capital necessário. Neste sentido, a EIOPA irá propor mudanças no tratamento do risco de taxa de juros, bem como nas curvas de desconto a utilizar pelas empresas. Por outro lado, iremos propor algumas mudanças para assegurar que o regime leva suficientemente em consideração a natureza dos seguros de longo prazo, nomeadamente no que respeita ao ajuste de volatilidade, onde iremos recalibrar índices de aplicação para que as seguradoras sejam recompensadas por manter passivos e líquidos, no cálculo da margem de risco, reduzindo o seu valor e a volatilidade, e no uso da categoria de investimentos de longo prazo, revendo os critérios para a respectiva alocação. Todos estes ajustes irão melhorar a sensibilidade ao risco, incentivar o desenho de passivos e líquidos e incentivar os investimentos de longo prazo. A proporcionalidade, por outro lado, foi sempre um dos elementos importantes no Solvência II. Olhando para a experiência na implementação prática do regime, acreditamos que podemos aumentar o uso da proporcionalidade. Iremos, portanto, propor mudanças concretas para aumentar a proporcionalidade nos 3 pilares do Solvência II, nomeadamente no que respeita a empresas de baixo risco, bem como aumentar a eficácia da proporcionalidade embutida no processo de supervisão. Por último, temos de complementar o atual quadro microprudencial com uma perspectiva macroprudencial, incluindo a introdução de ferramentas e medidas específicas à disposição dos supervisores, bem como desenvolver um quadro mínimo harmonizado a nível europeu de recuperação e resolução das empresas de seguros e alcançar uma harmonização mínima no domínio dos fundos de garantia. Nós na EIOPA não advocamos uma mudança nos fundamentos e na estrutura do Solvência II. Essa nunca foi a nossa intenção. O regime funciona bem. Mas se quisermos sair desta crise com um setor segurador forte e que cumpra o seu papel na economia, temos de garantir bem no novo normal. Isso leva-me agora ao tópico da recuperação. O plano de recuperação da União Europeia desenhado pela Comissão baseia-se numa transição verde, digital e na promoção da união dos mercados de capitais. Todos estes 3 pilares são extremamente relevantes e fundamentais para o setor segurador. A ligação com o Green Deal é clara. Precisamos de nos certificar de que as iniciativas destinadas a impulsionar a economia tenham a sustentabilidade no seu cerne. Isto significa mitigar o impacto das mudanças climáticas
investindo em novas tecnologias para facilitar a transição para uma economia mais sustentável e mais resiliente. A EIOPA tem implementado um ambicioso programa dedicado à sustentabilidade e às mudanças climáticas, e as empresas de seguros têm vindo a colocar esta matéria no topo das suas decisões estratégicas. Por outro lado, conforme a pandemia evoluiu, ficou claro que a relação das pessoas e das empresas com a tecnologia mudou. Na EIOPA temos observado o aumento da digitalização em toda a cadeia de valor dos seguros, desde o desenho de produtos até ao tratamento dos sinistros. O Covid-19 está efetivamente a acelerar a transformação digital. E isto é positivo. A digitalização pode efetivamente fornecer melhores produtos, melhores serviços e muitas vezes a um custo menor para o consumidor. A abordagem digital é o que a maioria dos consumidores deseja hoje. Portanto, devemos aproveitar a adoção acelerada da digitalização para desenvolver produtos mais simples, mais escaláveis e que torna mais fácil para as pessoas, por exemplo, efetuar poupanças de longo prazo. Produtos como o Pan-European Personal Pension, ou PEP. Este é precisamente o tipo de produto que foi projetado com o consumidor de hoje em mente. Um produto simples, transparente e de baixo custo. E é este tipo de produto que ajudará a construir uma união dos mercados de capitais que realmente traga um valor acrescido para os cidadãos. Uma união onde os consumidores tenham acesso aos produtos de que precisam e que tirem partido dos benefícios de um mercado único construído em condições de igualdade e sustentado por uma cultura de supervisão comum. A EIOPA finalizou em agosto o seu contributo para a fase de regulação do PEP. Após a publicação das medidas de execução por parte da Comissão Europeia, espera-se que os primeiros produtos sejam colocados no mercado no final do próximo ano ou no início de 2022. Dada a experiência acumulada neste tipo de produtos, espero sinceramente que o mercado português esteja na linha da frente na oferta dos PEPs. E neste sentido, espero que o governo português incentive a comercialização do PEP, nomeadamente através da concessão de benefícios fiscais semelhantes aos existentes para outros veículos de poupança de longo prazo. Mas todos nós temos, durante esta recuperação, de manter a confiança dos consumidores. E este é um dos aspectos fundamentais da recuperação. Porque sem confiança no setor financeiro, muito dificilmente vamos recuperar rapidamente desta crise. Durante a crise, vimos muitas empresas de seguros implementarem medidas para apoiar os seus clientes. Mas também vimos muitos tomadores de seguros desapontados, porque as suas apólices, sejam de seguros de viagem, de interrupção de negócios ou de cancelamento de eventos, não cobriam pandemias. Temos que ser muito claros sobre os riscos que estão abrangidos numa apólice e é nosso dever garantir que os consumidores entendam perfeitamente o que estão a adquirir, o que podem esperar receber, o que está coberto e o que não está coberto. E isso é particularmente importante quando tratamos de produtos complexos. O ambiente de baixas taxas de juros tem pressionado as empresas de seguros, aumentando o custo dos produtos com taxa garantida e acelerando a mudança para produtos unit-linked, onde o risco é maioritariamente ou inteiramente por parte do consumidor. Isso levanta preocupações de que os consumidores não entendam completamente os riscos e que os termos e condições associados a estes tipos de produtos, que são complexos, não sejam completamente compreendidos. A pandemia também mudou o perfil de risco das pessoas. É por isso que nós, na EIOPA, divulgamos um comunicado solicitando às empresas seguradoras que avaliem os seus produtos e que, se virem indícios de tratamento injusto dos consumidores em decorrência dos impactos da crise, implementem medidas corretivas. A supervisão dos mecanismos de governação dos produtos é uma parte muito importante da nossa estratégia de supervisão de conduta de mercado. Ao supervisionar esta área, pretendemos garantir que as empresas de seguros e os distribuidores adotem uma abordagem centrada no consumidor, para que, por sua vez, possamos garantir bons resultados para todos nós como consumidores. E isto, volto a repetir, é fundamental para a confiança no setor. Senhoras e senhores, vivemos dias difíceis para os indivíduos, para as empresas, para os governos. Temos todos que acreditar que melhores dias virão. E é a nossa responsabilidade trabalhar em conjunto para assegurar que os efeitos desta crise sejam mitigados e que a recuperação que aí vem seja efetuada numa base sustentável, digital e de proteção do consumidor. A crise comporta sérios riscos, mas também grandes oportunidades.
Muito obrigado pela vossa atenção e desejo-vos um evento de sucesso. Muito bom dia.